Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar, já quase no meio para o fim do mês. Que desejo aí que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar então para iniciar o nosso culto. Puder, querido. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor esteve conosco. Amém. Obrigada pela tua presença aqui entre nós, Pai. Queremos que esse culto seja agradável a Ti e por isso te pedimos que o Senhor conduza cada momento, cada louvor, a pregação, as orações, tudo que for feito aqui, Pai. Nós queremos Amém. te agradar em tudo, tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Então Amém. te pedimos que o teu Espírito Santo nos guie, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que deixemos de lado todas as distrações, preocupações, problemas, que possamos ouvir a tua voz, aprender a tua palavra, Pai. Recebe esse culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, porque é por ti que estamos aqui, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, né? Que vamos, né? Lembrar aí, vamos engrandecê-lo, porque ele é digno de todo louvor, né? Então, vamos dar glória ao Senhor e a todos aqueles que puderem e que souberem cantar, né? E cantem aí junto, né? Este louvor. E que possamos louvar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E aproveitarmos este momento para nos conectarmos a Ele e assim permanecermos. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Digo-te que é uma alegria poder saber que você está me ouvindo nesse momento, poder saber que nesse momento eu e você temos a chance de ouvirmos do Espírito Santo aquilo que ele tem para falar conosco nesse culto. Tanto você que nos ouve agora, à noite, nesse dia 19 de fevereiro de 2026, tanto você que nos ouve pelo YouTube. Eu saúdo você e digo que é uma alegria realmente ter você aqui nesse culto familiar. E nesse culto, nós vamos estudar a palavra de Deus e eu vou compartilhar com você uma coisa que Deus tem falado bastante no meu coração, especialmente nos últimos tempos, e que essa coisa, tem tudo a ver com a nossa vida dentro de casa, com a nossa vida na igreja, com a nossa caminhada com Cristo. Quando eu digo a nossa vida na igreja, eu não estou dizendo a nossa vida no culto, estou me referindo à nossa caminhada com Deus, porque nós somos igreja. Então, aqui eu não estou fazendo menção apenas às pessoas que vão ao culto, que vão à igreja. Não, aqui eu estou fazendo menção a toda e qualquer pessoa que tem, que teve ou que deseja ter uma caminhada com Cristo. E essa mensagem, ela vem falar para nós sobre a forma com que nós lidamos com a nossa rotina. Mas antes de ler o texto, antes de entrarmos na mensagem, que será bem breve, antes de entrarmos nessa mensagem, eu gostaria de fazer um alinhamento com você. Eu gostaria que você não pensasse que o objetivo da mensagem é que você saia daqui neurótico, neurótica, porque o Espírito Santo não está pregando para que a gente vá para casa assombrado, assombrada, achando que tudo é a última vez, com medo da morte, com medo de que seja tudo a última vez. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é vida, é paz. Então, o que a palavra de Deus vai nos explicar hoje, vai nos ensinar, não é a viver com medo do fim, não é a viver achando que tudo vai ser a última vez e viver naquela pressão, aquela tensão que. Não, não é isso.
O que nós vamos aprender hoje e nós vamos refletir hoje é sobre pararmos de viver no piloto automático, sabe? É a gente compreender que a gente não deve simplesmente deixar a vida nos levar, achando que a nossa rotina vai milagrosamente se ajeitar sozinha e que tudo vai ficar nos conformes. Não. Nós é que temos que ajeitar a nossa rotina, começando por colocar Cristo à frente dessa rotina. E para que a gente consiga compreender isso com mais exatidão, nós vamos olhar agora para um momento em que os discípulos de Jesus, alguns deles, deixaram a rotina, o piloto automático, as distrações. Esses discípulos deixaram a rotina roubar a oportunidade mais preciosa que eles tiveram na vida. E antes de nós estudarmos, evidentemente, nós leremos o texto. E o texto que nós leremos nessa noite, nesse culto, está lá no livro de Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 41. Eu repito que essa passagem se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, e nós leremos dos versos 36 até o verso 41. É uma passagem que, muito provavelmente, você já ouviu, mas nunca é demais ouvirmos a palavra de Deus novamente. Até porque ela é viva, e com certeza Ele falará conosco nessa noite. Então leremos. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças em reverência ao nosso Deus e orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, é no nome precioso de Jesus Cristo que nesse momento nós, seus filhos, nos prostramos diante da tua presença, sedentos, ansiosos, com fome de ouvir a tua palavra. Então, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor nos afaste de toda e qualquer distração, para que nós possamos te ouvir na íntegra e para que a mensagem transmitida pelo Senhor para nós nessa noite reverbere no nosso coração, de modo que nós, ao longo das próximas semanas, meses e por que não dizer da nossa vida inteira, sigamos estudando, refletindo, meditando e praticando aquilo que o Senhor tem para nós. E Pai, eu, em especial, coloco-me como a voz do Senhor nesse momento e peço que o Senhor, portanto, cale a minha voz, cale o meu coração, o meu cérebro, que eu diminua até desaparecer, para que apenas tu te mostres por meio da minha boca, por meio da mensagem que aqui será transmitida. Que tudo que for falado aqui venha do Senhor. E que se eventualmente algo que aqui for proferido não vier, não for oriundo da tua presença, da tua palavra, da tua mensagem,
que esse algo seja rechaçado e não fique nos corações daqueles que estão me ouvindo ou no meu. Que essa noite, que esse momento seja um momento ímpar, um momento onde nós marcamos um encontro contigo e tu marcastes um encontro conosco. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Pai. Faz assim. É desse modo que nós te pedimos e já te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para nós começarmos o estudo, eu gostaria que você, como é de praxe nas mensagens que Deus fala conosco, que Ele me inspira, eu gostaria que você imaginasse primeiramente o cenário. Sim, o cenário em que aquela palavra, em que o texto que nós acabamos de ler, aconteceu, sucedeu. Era uma noite de quinta-feira, exatamente como essa de hoje. E os irmãos bem lembram, e se não lembrarem, eu vos refresco a memória, dizendo-vos que naquela quinta-feira era a véspera do que hoje nós sabemos, né? O sacrifício de Jesus Cristo. Então, naquele momento, Jesus ele estava a poucas horas de ser preso, espancado e crucificado. E ele era Deus. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Por que é que eu estou dizendo isso, então? Porque se ele era Deus, ele sabia que no dia seguinte isso tudo ia acontecer. O peso do teu pecado, do meu pecado, do pecado de toda a humanidade, já estava sobre a alma de Jesus. Então você pode imaginar como é que estava o coração dele mesmo, quando ele disse que estava triste, uma tristeza mortal, que estava angustiado. Imagine se fôssemos nós, se amanhã nós soubéssemos que aconteceria o que aconteceu com Jesus. Talvez nós morrêssemos antes da hora do sacrifício, porque não aguentaríamos tamanha pressão psicológica, física depois. E naquele momento, naquela noite de quinta-feira, que hoje nós chamamos de quinta-feira, né? O que é que Jesus pediu para os amigos dele mais íntimos, para os discípulos que ele levou até o Getsemane? Ele pediu companhia e oração. Ele não pediu para eles fazerem o sacrifício com ele. Repare nisso. Jesus não pediu para que eles fizessem o sacrifício com ele. Ele pediu para que eles orassem, para que eles fizessem companhia. Era a última noite. Era a última chance daqueles discípulos adorarem, chorarem, orarem, adorarem, exaltarem Jesus antes do que aconteceria, né? Antes da cruz. Mas o que eles fizeram? Eles dormiram. E por que será que Pedro dormiu? Eu me peguei pensando quando eu me lembrei desse texto, né? Fiquei tentando pensar por que Pedro dormiu. É claro que há explicações fisiológicas, né? Ele estava cansado, há explicações biológicas ali, toda aquela coisa. Mas eu acredito que se não tivesse importância nenhuma, com certeza não estaria nas escrituras. Até porque a Bíblia diz que toda a escritura é usada para ensinar, para a gente aprender e tudo mais. Então, quer dizer, a carne é fraca, ele estava cansado mesmo, fisicamente, tudo. Mas acima disso, Pedro, eu prefiro interrogar isso a você para que você pense junto comigo. Você acha que se Pedro realmente soubesse que aquela era a última noite, que aquela era a última vez, será que ele teria dormido aquela 1 hora? Sabendo que Jesus, a quem ele, né, tinha por mestre e tudo, será que ele teria dormido? Pedro achou que o amanhã estava garantido. Achou que na sexta de manhã ele ia, né, fazer refeição com Jesus, puxando para os dias de hoje, né? Achou que amanhã ia tomar um café ali com Jesus, faria outra caminhada pela Galileia, sabe? Aquela ilusão de, amanhã eu faço, né? Hoje, Senhor, estou muito cansado aqui, pai. Amanhã eu faço. Então, quer dizer, essa ilusão de amanhã eu faço roubou de Pedro a oportunidade de amar, a urgência de amar e adorar a Cristo no outro.
E nós, infelizmente, fazemos a mesma coisa muitas vezes. E para explicar isso, para que você possa compreender ainda mais, eu vou fazer uma analogia com você. Eu imagino que todos que estão me ouvindo nesse momento possuem celular. E se você não possui, você possui computador, alguma coisa de bateria, com certeza você tem. Quando o teu celular está com a bateria em 100%, e você está em casa ali, o que você faz? Ah, você vê vídeo, você bota o volume no alto, você às vezes coloca o celular para vibrar mais. Se você enxerga, você bota ali o brilho da tela mais alto, né, para você poder ver, bota aquele vídeo no YouTube em 4K, é maravilha, você vai que vai e não tem problema nenhum. Por quê? Porque a bateria está em 100%, então não tem por que a gente ligar para o que está fazendo. E ainda se ela baixar, a gente tem o carregador ali. Por quê? Porque a gente acha que tem muita energia, que, né, que tem muita energia sobrando e tudo. Mas agora imagina que você está na rua, seu celular está com 2% de bateria, e você não tem um carregador por perto e você precisa se comunicar com alguém daqui a pouco que vai te ligar. Aí tudo muda, né? A gente fecha os aplicativos inúteis, a gente baixa o brilho, põe na economia de energia, às vezes põe no modo avião para de tempos em tempos ali, manda só uma mensagem, dependendo, né? Para quem a gente ama, para algum familiar, talvez, só para dizer, tô chegando, sei lá, e foca no que realmente importa. A nossa rotina, voltando pro físico, pro que acontece conosco fora da tecnologia, a nossa rotina é assim. Como a gente acha que o nosso tempo, a nossa bateria está em 100%, a gente vai muitas vezes no automático. A gente desperdiça os nossos dias. Quer dizer, a gente canta para Deus, mas já pensando no boleto que vai chegar amanhã já. A gente ouve a mensagem agora aqui, já pensando, nossa, daqui a pouco eu vou dormir. Ou então, ai, tô com fome, daqui a pouco eu vou jantar. Mas Jesus, que é quem nós devemos, é em quem nós devemos nos inspirar, perdão, Jesus, no Getsemane, o que que ele nos ensina nesse momento aqui, pela extração que fiz lendo esse texto? Jesus aqui, ele nos ensina a vivermos com foco naquilo que é vital. Ele sabia que o tempo era curto. Ele sabia que ele precisava orar naquele dia, naquele momento, naquela hora. Talvez ele estivesse com sono também, cansado. Então ele não dormiu. Ele foi orar. Ele foi buscar o Pai. E aqui eu, para ilustrar também, para que nós possamos refletir sobre esse mesmo aspecto, eu ainda vos trago outra analogia e eu vou chamar de o tratamento em casa versus o tratamento na rua. E como é que isso se aplica, então? Explica esse título aí para mim que eu não estou te entendendo. Essa ilusão que a gente tem de que o outro sempre vai estar ali afeta diretamente a nossa vida. É porque, presta atenção nisso, muitas vezes, quantas vezes você, eu, nós, não somos excelentes para os estranhos, ou para os distantes, para os visitantes, e péssimos para os nossos. Se a gente encontra um amigo distante, né, ou recebe uma visita ali na nossa casa, o que que a gente faz? Ah, a gente tira a melhor louça do armário, aquela lá que a gente nem lembrava que tem. Nossa, isso aqui é chique, tenho medo de usar no dia a dia e quebrar. Para a visita a gente mostra. E a gente sorri, a gente tem toda a paciência do mundo. A gente pode estar num dia ruim, mas a gente fica, a visita veio, tá bom, né? Então vamos levar na esportiva aqui, a gente sorri, ouve a história da pessoa. E por que que a gente faz isso? Inconscientemente há uma explicação para isso. E conscientemente também, né, mas muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Por isso que eu ressalto aqui que inconscientemente também há uma explicação para isso. E é por isso que, só fazendo um parênteses, né? Há quem diga que a ciência distancia-nos da Bíblia. Eu diria que a ciência, ela confirma o que há na Bíblia. Porque se você estudar psicologia, se você estudar, que está muito hoje em dia, entre aspas, na moda, se você estudar neurociência, você vai compreender
os pilares do que eu estou falando aqui, essa coisa do inconsciente, dos comportamentos, etc. Mas isso é assunto para outra hora. Mas, voltando, nós temos toda a paciência do mundo para aquela pessoa, aquela visita que veio na nossa casa, a gente faz coisas que pelos nossos a gente não faz normalmente. E por quê? Porque no fundo a gente tem escassez, a gente não sabe quando vai ver aquela pessoa de novo. Quando será que aquela visita querida vai vir na sua casa de novo? Ou será que aquela visita vai vir na sua casa de novo? O tempo com aquela visita, então a gente trata como algo especial, né? Mas e dentro da nossa casa? A mulher, o marido, filhos, os amigos próximos, íntimos, os irmãos, os pais. Como é que a gente trata, né? Como a gente acha que amanhã eles estarão no mesmo sofá que a gente, sentado? A gente, infelizmente, é pesado isso que eu vou dizer, mas é uma verdade. E se isso mexer com você, eu louvo a Deus, porque significa que você está absorvendo a mensagem. Mas a verdade é que muitas vezes a gente dá para eles as nossas sobras. A gente dá para eles o nosso cansaço, a nossa impaciência, as nossas respostas atravessadas, os murmúrios. A gente não tira a louça boa da nossa casa pro nosso parceiro, para nossa parceira, para os nossos familiares. A gente dorme na hora que devia estar vigiando e cuidando do nosso lar. Exatamente como os discípulos fizeram com Jesus. Quer dizer, a gente trata o sagrado como algo comum, porque a família é sagrada também. A gente trata a família no piloto automático. E como se não bastasse, voltando os olhos para o nosso centro, que deve ser Cristo, Jesus está com você todos os dias. Jesus, ele está na sua casa todos os dias. Jesus, ele é o teu pai, ele é próximo de você, ele está ali todos os dias. Como será que a gente tem tratado Jesus, hein? Será que a gente tem dado para Jesus a louça mais cara? Ou a gente tem dado para ele a sobra, igual a gente tem dado para os nossos familiares físicos? Sim, porque essa mensagem aqui não se restringe apenas ao tratamento que a gente dá para nossa família física, mas ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Como é que será que a gente tem tratado Jesus? Fica o questionamento para nós todos nessa noite. Mas, como eu disse no início, a ideia aqui não é, nunca foi e não será de você ir embora daqui, de você terminar de ouvir essa mensagem com aquela paranoia de meu Deus, amanhã alguém vai morrer. Ou pior ainda, meu Deus, amanhã eu vou morrer. Tenho que fazer tudo perfeito aqui, porque senão não é isso. Até porque não dá. E ter uma rotina não é pecado. Sabe por quê? Eu provo para você que ter uma rotina não é pecado. Mais uma vez, olhando para Jesus. Ele tinha o hábito de ir na sinagoga, por exemplo. Ele tinha uma rotina de oração. Então a frase que eu deixo para você aqui é que o pecado não é a rotina. O pecado é quando você deixa a rotina virar um piloto automático. Eu vou repetir. O pecado não é a nossa rotina. O pecado é quando a gente deixa a nossa rotina virar um piloto automático. E sem Deus ainda por cima. Muitas vezes a gente faz isso. Sabe? A porta da nossa casa, do nosso coração para Jesus não deve ser um lugar onde a gente passa correndo, apressado e grita tchau, apressado e já pensando no trânsito e nem olha para trás. A gente precisa ajeitar isso. A gente precisa trazer a presença de Cristo para o nosso bom dia. Sabe, a gente precisa conversar com os nossos familiares, filhos, irmãos, pais, esposa, marido, amigos. A gente precisa abraçar o nosso companheiro, a nossa companheira de propósito. A gente precisa ir ao culto, não apenas porque é mais um dia, ou por obrigação, ou porque é dia de culto. A gente tem que vir com o coração dizendo, Senhor, eu vim para te encontrar intencionalmente, sabe? A gente tem que ter essa sede, essa fome. A gente precisa organizar essa rotina, botando Deus, colocando Deus
na nossa frente, porque senão o cansaço do dia a dia vem mesmo e faz a gente dormir na hora que a gente devia estar adorando, sabe? Mas esse texto de Mateus 26, antes que você pense, pelo amor de Deus, sermão triste e tal, e você acha que, né, que eu só estou cobrando aqui. Primeiro que eu não cobro ninguém, eu sou uma pessoa como você e pode ter certeza que antes de eu vos ministrar esta palavra, muito o Senhor já ministrou no meu coração. Então nós estamos em pé de igualdade, todos nós. Mas agora eu quero que você pense que esse texto que a gente acabou de ler, de Mateus 26, ele não mostra apenas o nosso fracasso, sabe? Ele mostra o triunfo de Cristo. Quer dizer, os discípulos dormiram. Nós também dormimos, todos nós. Nós falhamos com a nossa família, com nossos amigos. A gente falha na nossa adoração. A nossa carne é fraca. Mas olhemos para Jesus um pouco, sim. Enquanto os homens dormiam, o Filho de Deus, o Cristo, estava acordado. Ele suou gotas de sangue. Ele disse com a alma em pedaços, né? Pai, seja feita a tua vontade. Jesus foi até a cruz por mim e por você. Então, a nossa esperança, preste atenção nisso, eu provoco você agora a parar o que você está fazendo. A nossa esperança não está na nossa capacidade de nunca falhar, sabe? Ou de manter uma rotina perfeita. A nossa salvação, a nossa segurança está fundamentada naquele que não dormiu, mas que deu a vida para nos perdoarmos por cada vez que a gente deixa a nossa vida cair no piloto automático. A nossa esperança está naquele que morreu para que o pecado que mancha tudo pudesse ser limpo. Jesus morreu para nos limpar, para nos salvar de todo pecado. E ele sempre está disposto a purificar os filhos dele, a dar uma chance para os filhos dele até que ele venha. Cristo é a palavra viva, sabe? Então, não se sinta frustrada, não se sinta frustrado se você até aqui não tem conseguido colocar sua rotina no lugar. Não olhe para o nosso fracasso, mais uma vez eu te provoco, não olhe para você mesmo, não olhe para você mesma, não olhe para o nosso fracasso, olhe para Cristo, para o nosso Redentor e peça para Ele, para que Ele te ajude a ajeitar sua rotina, para que Ele te ajude a seguir os caminhos dele, para que ele te ajude a não cair no piloto automático, a adorar de coração, a não viver só para você mesmo, só para você mesmo, a viver acreditando que há um bem maior, há algo muito melhor do que essa terra que nós estamos. Glórias a Deus por isso, aleluia. O sacrifício de Jesus Cristo é o que nos sustenta quando a gente fraqueja, sabe? Ele não nos descarta quando a gente cochila, quando a gente dorme, como Pedro fez ali, como nós fazemos muitas vezes. Jesus não nos descarta quando a gente faz isso. Mas ele nos acorda com graça, nos perdoa e diz: levanta e vamos. Por isso que nesse momento, o meu apelo para você não é para que você vire para Jesus e faça para ele uma promessa assim: Deus, eu nunca mais vou cair na minha rotina, nunca mais vou errar. Até porque Deus é inteligente. Ele sabe que essa é uma promessa impossível da gente cumprir. Qualquer um de nós, a gente não consegue. O meu apelo aqui é para que nós olhemos firmemente, sabe, para o nosso autor e consumador da fé. O meu apelo é para que você, para que eu, para que todos que estão ouvindo nesse momento nunca desviem o olhar de Jesus Cristo. Sabe, no meio daquele dia de trabalho cansativo, olhe para Cristo. Quando a paciência com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus amigos faltar, quando faltar a paciência ali, olhe para Cristo. Quando a carne gritar para você tratar mal quem está dentro da sua própria casa e faz tudo por você, lembre-se do amor daquele que realmente fez tudo por você. Lembre-se do amor de Cristo.
e olhe para Ele, sabe? Não deixe que as distrações do mundo roubem o teu foco. Não viva no automático. Volte a tua rotina para Jesus. Deixe que Ele seja o centro da tua casa, do teu casamento, do teu trabalho, do teu estudo, da tua criação de filhos e principalmente da tua adoração, porque Jesus é o nosso modelo, a nossa força e o nosso Salvador. E aí, nesse momento, talvez você esteja se perguntando: e como é que eu vou fazer isso? Eu não sei exatamente como você vai fazer. Humildemente eu te digo isso, mas eu sei te dizer qual é o primeiro passo. E o primeiro passo é você orar. É você, no íntimo do teu coração, naquele momento só teu, pedir para Jesus te ajudar, te tirar do piloto automático e te colocar de um modo que você o adore de todo o coração, que você tenha fome, tenha sede pela presença dele. Comece a pedir isso nas suas orações e diga para ele também abrir o teu coração. Diga para ele fazer morada no teu coração, que eu não posso te garantir o que, que vai acontecer, mas eu te garanto que a mesma pessoa você não vai ficar. Porque eu sou melhor que os outros e eu sou um profeta? Não. Mas porque eu confio no Deus que eu sirvo, eu confio no Deus da Bíblia. O Deus que libertou os escravos do Egito é o mesmo Deus que está nos ouvindo agora. É o mesmo Deus que vai ouvir essa tua oração. Então não tem por que nós não confiarmos nele. Então, para encerrar, gostaria de desejar a você uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima manhã, madrugada, independentemente do momento em que você estiver nos ouvindo. Que Deus abençoe sua vida, seus amigos, seus projetos, sua família. E que a paz de Cristo guie a tua rotina a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos mais uma vez louvar o Senhor, refletindo nessa palavra maravilhosa. Aproveitamos, né, para pedir para que Ele nos envolva em Sua presença, né, porque por nós, por nós mesmos, a gente não consegue fazer a vontade do Pai, a não ser através do Espírito Santo, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas, através do dele tornar nosso coração favorável. Então, possamos louvar, que possamos buscar, clamar pela presença do Senhor, que Ele possa habitar em nós, que possamos, pela força dele, nos deixar transformar de dentro para fora, porque assim é o que ele faz, e que possamos nos envolver na presença dele. E vamos aproveitar, né, porque o louvor, além de ser louvor, ele também é uma oração cantada. E que possamos louvar com todo o nosso coração mais uma vez, quem souber cante, e também refletir nesta palavra e na letra deste louvor. Senhor, meu Deus, meu Pai, gostaria de agradecer por essa noite, esse culto maravilhoso que o Senhor nos permitiu prestar a Ti, porque só Tu é digno de toda honra e glória. Muito obrigado pela pregação maravilhosa, pelos louvores, por tudo que o Senhor permitiu que houvesse aqui hoje para engrandecer mais ainda o Teu nome. Muito obrigado pela mensagem entregue a Teu servo mediante o Espírito Santo. Entrou no nosso coração uma palavra magnífica, maravilhosa, vinda do alto, e eu creio que tocou em muitos corações para nosso crescimento, nossa melhora, em busca do tão almejado reino dos céus, Pai. Muito obrigado por tudo, que essa mensagem possa alcançar várias pessoas, elas venham assistir por meio do nosso YouTube, que elas sintam aí a vontade, o desejo, e que façam também com que eles venham a, de repente, ouvir mais e outras mensagens, né, e até vir a se converter ao Teu nome, Pai amado. Assim te agradeço por tudo, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Que o grande amor de Deus, a graça do teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e todos aqueles que creem dizem amém. 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 Agradeço a todos pela presença. Lembrando que o nosso contato, para que vocês possam deixar os seus pedidos de oração, também tirar alguma eventual dúvida,
está na descrição do vídeo. Nosso link também de participação dos cultos que são realizados todas as quintas-feiras às 20 horas também está no link da descrição. E também aproveito para pedir para que vocês deixem também nos comentários os seus pedidos de oração. E hoje a palavra-chave é espírito, ok? Para saber que você assistiu o culto até aqui. Comente espírito e eu deixarei um coraçãozinho. Desejo a todos um excelente fim de semana, um excelente dia, tarde e noite. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos livres? Peraí que eu vou encerrar a gravação.